Quero. Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem, que esteja aproveitando teoricamente esse feriado de Páscoa. É um feriado amargo, né? Confesso que realmente não temos muitas motivos para comemorarmos. Muitos estão impedidos de fazerem aquelas viagens para visitar os seus parentes que moram em outras cidades, e até mesmo aqui dentro do próprio contexto social, nós temos essa cerceamento de estarmos reunidos em família para comemorarmos essa data tão importante para os cristãos. Páscoa. Páscoa. O próprio nome lá em hebraico, Pessah, é citado 36 vezes no Antigo Testamento. E em grego, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, essa palavra é citada 16 vezes. Pessah, passagem. Poderíamos traduzir essa palavra dessa maneira, uma passagem. E é interessante que foi exatamente isso que aconteceu. Lá no Egito, para Canaã, houve uma passagem registrada em Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 28. Lá em Êxodo, abra sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia, a Páscoa? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nas suas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Aqui nós temos essa primeira Páscoa, a Páscoa do povo hebreu, essa passagem do estado de escravidão, do jugo pesado de Faraó, para dirigir-se a Canaã, uma terra prometida por Deus àquele povo, uma terra que manava leite e mel. Mateus capítulo 26, 26 a 28, Mateus, abram lá, capítulo 26, a palavra do Senhor diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, se a primeira Páscoa, ali, os hebreus saindo do Egito para Canaã, ela acontece e é celebrada, uma segunda Páscoa também ela deve ser celebrada. E é aquela Páscoa dos cristãos, onde os filhos das gentes, dos gentios, eles se tornam também filhos de Deus, pois o Cristo fora enviado para morrer na cruz do Calvário, para também a salvação chegar a mim e a você, ou os gentios, aqueles que não eram do povo de Israel. Existe essa segunda passagem, a passagem de salvação, de filiação, de adoção de Deus por nós, da adoção nossa por Deus. Essa é a segunda passagem.
Mas tem uma terceira passagem que vai ser gloriosa, muito mais do que essa até. É aquela passagem da qual o coração daqueles que já sabem que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia, pois a Páscoa judaica, ela determinava a morte de um cordeiro, esse cordeiro não ressuscitava, mas a Páscoa cristã, sim, Jesus ele morre, mas no terceiro dia ele ressuscita, e o sangue dele nos cobriu e pagou os nossos pecados, mas o Cordeiro reviveu, e porque ele vive, nós também viveremos. Nós sabemos que a nossa passagem será mais uma e será a última passagem, a passagem daqui desse mundo para a pátria celestial. 3 passagens: do Egito para Canaã, de gentios para filhos de Deus, e de filhos de Deus para moradores da Nova Jerusalém. Mateus, capítulo 26, 29, ele diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aqui é o contexto da última ceia. Jesus disse: olha, comam desse pão, pois é o meu corpo. Bebam desse cálice, pois representa o meu sangue. Mas no versículo 29 ele diz: olha, eu vou comer e beber com vocês agora, mas tornarei a fazê-lo novamente apenas no futuro, onde vocês estarão comigo no reino do meu Pai. Apocalipse 22, versículo 1 ao 3, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Apocalipse 22, agora versículo 7, diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Eis que venho em breve. Sim, nós confiamos que haverá uma passagem. Se Deus nos levar agora, seja através do Covid-19, seja através do infarto, seja através de um acidente ou qualquer outra coisa que possa acontecer comigo, com você, nós devemos estar confiantes, sem nenhuma reserva, de que nós estaremos bem com o Senhor. Mas se Deus voltar antes e nos levar, nós também estaremos bem, pois estaremos com o Cordeiro, estaremos com Cristo Jesus, estaremos na pátria celestial, onde nada mais importará, nada mais nos preocupará. Por isso, nós devemos celebrar a Páscoa, cada um na sua casa, cada um respeitando as suas limitações, cada um com a sua ceia, seja farta ou seja simples, mas que você celebre a Páscoa cristã, a Páscoa onde Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Você celebre, lembrando daquela noite terrível, lembrando dos dias subsequentes e lembrando principalmente da ressurreição. O domingo é um dia da esperança, é o dia onde Cristo ele sai da sepultura, onde a morte não tem mais poder e os aguilhões da morte não surtem efeito. E porque a morte não pôde segurá-lo, nós que fomos cobertos pelo seu sangue, também seremos poupados. Nós louvamos a Deus pela Páscoa que aconteceu no Egito. Louvamos mais ainda pela Páscoa que aconteceu em Jerusalém. Mas ansiamos, anelamos muito a Páscoa, a última delas, que nos conduzirá à pátria celestial.
Que o Senhor renove sua esperança nessa promessa e que você viva celebrando a Páscoa, não apenas nesse período, mas todos os dias da sua vida. Que o Cordeiro esteja presente sempre no teu coração e o sangue sobre você. Lembrando que os seus pecados foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, você tem esperança. Deus abençoe. Tenha uma boa Páscoa, uma semana abençoada. Em nome de Cristo Jesus. Amém.